O nosso volume será agora formado pela rotação da região entre a raiz de x mais 2 e y igual a x em torno do eixo x. Essas funções têm curvas bastante conhecidas, no caso a curva da raiz e a reta y igual a x, dado que a raiz de x é essa curva aqui, e nós podemos chamá-la de f de x. A raiz de x mais 2 é igual a f de x mais 2, e isso faz com que a função se desloque 2 unidades para a esquerda. Portanto, a curva fica da seguinte forma. Temos aqui também a reta y igual a x e a nossa região, aqui marcada em azul. A rotação será em torno do eixo x, portanto ele servirá como um espelho para que nós possamos esboçar o restante do nosso sólido. Temos aqui então o nosso sólido e dá para observar que nós precisamos de alguns pontos aqui importantes. No caso, o primeiro deles, o mais fácil de ser calculado, delimitará o início do nosso processo de integração, ou o início do sólido. E esse ponto é o ponto onde x é igual a menos 2, ou o ponto menos 2,0. Como é que nós encontramos esse ponto? Esse é o ponto onde a ordenada dessa função é igual a 0. Portanto, basta resolver essa equação para encontrar esse ponto. No caso, elevando os dois lados ao quadrado, nós ficamos com 0 igual a x mais 2, ou x igual a menos 2. E o próximo ponto, que definirá o final da nossa integração, ou o final do sólido, é este aqui, o ponto de intersecção entre as duas equações, ou entre as duas curvas. É o ponto onde x é igual a raiz de x mais 2. Da mesma forma, nós elevamos os dois lados ao quadrado, cancelando o quadrado com a raiz, ficando assim com x ao quadrado, que é igual a x mais 2, ou x ao quadrado menos x menos 2, que é igual a 0. Você pode resolver essa equação por Bhaskara ou por soma e produto. Soma e produto sendo um pouco mais fácil. Dois números cuja soma é igual a menos b sobre a, ou cuja soma é igual a 1, e cujo produto é igual a c sobre a, que é igual a menos 2. No caso, esses números são menos 2 e 1, portanto nós temos duas respostas aqui, ou x é igual a 2, ou x é igual a menos 1, o que não faz parte do contexto do nosso problema. Nós vemos aqui que esse ponto é um ponto que tem abscissa positiva, abscissa igual a 2. Para calcular esse volume, nós vamos utilizar o método do disco, e a única particularidade aqui é o fato de que nós teremos duas integrais. Isso porque, de x igual a menos 2 até x igual a 0, o nosso disco é inteiriço, ou seja, ele não é vazado, e a função de cima, que representa o raio, é igual a x mais 2, ou melhor, raiz de x mais 2. Porém, depois de x igual a 0, nós temos o seguinte disco, vazado agora, onde o raio externo é representado pela raiz de x mais 2 e o raio interno desse disco é representado pela reta. Vamos sombrear aqui essas áreas para que nós possamos analisá-las no próximo passo. Portanto, nós temos aqui o raio desse disco igual a raiz de x mais 2. E para o segundo disco, para o segundo integral, nós teremos aqui o nosso raio interno como y igual a x e o raio externo como a raiz de x mais 2. Só lembrando dos intervalos de integração, para a primeira integral, de menos 2 até 0, e para a segunda, de 0 até 2. Para a primeira integral, a área número 1, chamando aqui nossa área de A1, é igual a π vezes r ao quadrado. Portanto, π vezes a raiz de x mais 2 ao quadrado, que é igual a π vezes x mais 2. Sendo assim, esse primeiro volume é dado pela integral de menos 2 até 0 da nossa área, π vezes x mais 2 dx. Π pode ser colocado para fora da integral, e a integral de x mais 2 é igual a x ao quadrado sobre 2 mais 2x, que varia de menos 2 até 0. Portanto, dado que a substituição do limite superior produz 0, nós ficamos com π vezes 0 menos a substituição do limite inferior, menos 2 ao quadrado sobre 2, mais 2 vezes menos 2. Aqui nós temos 4 sobre 2, que é igual a 2, menos 4, que é igual a menos 2. Com esse sinal de menos aqui, nós ficamos com 2π unidades de volume. Passando agora para a área número 2 e volume número 2. A2 é igual a π vezes r ao quadrado menos π vezes r ao quadrado. Portanto, π vezes a raiz ao quadrado menos π vezes x ao quadrado, que é a nossa reta. Portanto, nós ficamos com π vezes x mais 2 menos π vezes x ao quadrado, o que pode ser reescrito colocando π em evidência como π vezes menos x ao quadrado mais x mais 2. Sendo assim, nosso segundo volume fica
a integral de 0 até 2 de π vezes menos x ao quadrado mais x mais 2, colocando aqui π em evidência para fora da integral. Ficamos então com menos x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais 2x, variação de 0 até 2. Claro que o intervalo de 0 a 2 nos faz precisar substituir somente o 2, dado que a substituição por 0 produz 0. E fazendo a substituição, nós ficamos com π vezes menos 8 sobre 3, mais 4 sobre 2, que é igual a 2, mais 2 vezes 2, que é igual a 4. Portanto, ficamos com 10 π sobre 13. E esse não é, ou essa não é a resposta final. Isso porque nós temos dois volumes para serem somados. O volume desse sólido, dado por V1 mais V2, é igual a 2π mais 10π sobre 3, que é igual a 16π sobre 3 unidades de volume. Então tá aí a resposta final do nosso exercício.